Bom, vamos retomar aqui. Agora a gente tem algumas palestras das nossas voluntárias. A gente vai começar pela Patrícia Loschiavo. Aliás, obrigada, Paty. Já não é a primeira vez que você vem aqui nos apoiar, nos ajudar. A Paty é psicóloga clínica e profissional da área de tecnologia, com atuação voltada para atendimento de crianças, adolescentes, adultos e famílias. Integra práticas psicológicas e tecnológicas por meio da Cognos Tech Solution e Training. Falei certo? Falou certinho. Com experiência em contextos clínicos e institucionais, especialmente em escolas e organizações. É associada à Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional e participa desde 2017 de pesquisa nas áreas de psicologia, educação, neurociências e tecnologia, com publicações em parceria com as universidades USP, Mackenzie, Unip e Senac. E ela vai fazer uma palestra Mente Forte, Coração Leve, Saúde Mental para Mães Atípicas. Paty, fica à vontade. Viu? Obrigada pela apresentação, Lu, Rê. A Rê é minha amiga de longa data. Fizemos faculdade de tecnologia lá nos idos anos 2000, né? Sem entregar a nossa idade, mas foi, né, Rê? Não dá para mentir, né, gente? Foi lá nos anos 2000. E a Lu conheci agora, maravilhosa, né? Então, é um orgulho fazer parte aqui, estar com vocês, conversando. Eu não sou uma mãe atípica, sou uma mãe típica, mas, como vocês bem disseram, todas as maternidades têm seus desafios, mas a maternidade atípica tem um açúcar a mais, né? Que a gente não pode deixar passar. E as mamães atípicas merecem nosso cuidado, nosso afeto, nosso amor, nosso olhar, nossa empatia, como todas as mães, mas também quando a gente pode olhar um filho de uma outra mãe e ser solidária, eu acho que isso também faz parte da maternidade. Todas somos mães, né? Quando morre um filho de uma mãe, morre um filho de todas nós também. Quando um filho de uma mãe tem um problema, todas nós temos o mesmo problema, né? Então, vamos se fortalecer aí nessa sororidade maternal, né? E assim, gente, a experiência, ela às vezes sobressai a técnica, né? Tudo o que as mamães falaram aqui na frente, eu vou falar sobre o ponto de vista da psicologia, mas nada substitui a experiência, né? O viver, o se relacionar com o mundo é muito mais, grava muito mais em nós do que somente quando a gente aprende, ou quando a gente lê, ou quando a gente escuta, né? Então, vamos lá. Espero estar à altura aí do que as mamães falaram e que vocês saiam daqui. Meu objetivo hoje é que as mamães atípicas e as mamães típicas também saiam daqui hoje com algumas ferramentinhas, né? Para que a gente possa trazer bem-estar. A psicologia, qual que é o objetivo? É quase o mesmo da maternidade, gente. Olha que curioso, né? O objetivo da psicologia, das psicologias, é tornar-nos autônomos emocionalmente, né, fisicamente, mentalmente, e não é o que a gente quer para os nossos filhos. A gente não quer que eles sejam seres autônomos, que estejam no mundo, que consigam se autorregular, que consigam viver nesse mundão aí de, meu Deus, enfrentar os desafios. É isso que a psicologia também quer. Quando a gente recebe um paciente para terapia, a gente quase está maternando ele também, né? Fazendo com que ele se torne autônomo usando as nossas técnicas e o nosso conhecimento terapêutico, tá bom? Aí eu queria fazer uma interação com vocês. Vamos usar um QR Code? Como eu sou da tecnologia também, não podia deixar passar essa oportunidade, né, de fazer uma interação com vocês. Esse QR Code, ele vai ter, é do Mentímetro. Opa, tá falhando aqui, para cá. Eu tenho uma posição aqui certinha para ficar. Peraí. Aqui. Aí tem duas perguntinhas. Uma pergunta é para vocês pensarem, de 1 a 7, como foi a última semana de vocês. Vocês vão dar uma nota para a semana de vocês, tá bom? Deu certo? Deu certo? Uma nota. De 1 a 7. 7 sendo o melhor e 1 sendo o pior. Faltou eu falar isso, desculpa, gente. E a próxima pergunta, na verdade, é para vocês falarem, eu sei que é difícil, mas em uma palavra, o que significa maternidade atípica para vocês. As mamães
uma palavra só. Vamos ser econômicos. É difícil, eu sei, né? Uma palavra só, mas pode ser boa, pode não ser tão boa, pode ser negativa, a que vier na cabeça de vocês. Para as mamães típicas, uma palavrinha só, que a gente vai fazer uma nuvem de palavras, e aí vai compor todas as palavras. Eu sei que é difícil, gente. Todas conseguiram pegar o QR Code? Deu certo? Sim? Então tá bom. Posso ir começando, então? Vocês vão pensando aí na nota, na palavra, e eu vou começando. Então, vamos falar, gente, um pouco sobre os impactos da maternidade atípica na saúde mental, né, gente? É óbvio que vocês vivem isso diariamente, eu não preciso estar aqui falando quais são os impactos. Mas eu trouxe um dado que, quando eu li, há muitos anos atrás, eu achei, assim, muito impactante. Para mim, que não era mãe atípica, que é isso aqui, ó. Segundo um estudo publicado no Journal of Autism and Development Disorders, desculpa meu inglês macarrônico, os níveis de estresse de uma mãe de pessoa com autismo, aqui no caso é o autismo, né, podem ser comparados a dos soldados que lutaram na Segunda Guerra. Então é assim, gente, a gente não pode ignorar, né, que as mães atípicas têm uma sobrecarga, e não é uma sobrecarga comum, é uma sobrecarga importante para uma saúde mental. E aí, o que eu trouxe para vocês, né, com relação a isso? Estar em alerta o tempo todo, aí eu vou puxar um pouco para a neurociência. O que causa no nosso organismo, no caso de uma mãe atípica, né? Então, ser uma mãe atípica é ter um corpo em alerta. Não que uma mãe típica não tenha isso, mas, de novo, é conviver com o ineditismo da vida, com os preconceitos, com as suas próprias demandas, com as demandas do seu filho, que são demandas específicas, né? Então, o que causa isso do ponto de vista neurobiológico? Cansaço físico e emocional, isolamento social, porque você está cansada, você não consegue mais interagir. Você começa a entrar num estado de constante, de um mecanismo de defesa de constante isolamento. Porque são tantos estímulos, é o filho que sobe, que cai, que vai, que volta, que vem, né? São as demandas alimentares que são difíceis, né? Às vezes, crianças com seletividade, a escola ligando o tempo inteiro para reclamar. Então, você vai também sendo afetada por esses estímulos, só que eles são imperceptíveis às vezes, a gente não se dá conta que a gente está tão sobrecarregada. Acho que é normal, todo mundo tem, né? Todo mundo está assim, a vida é assim, mas quando a gente começa a normalizar, é só um jeito de dizer que a gente está generalizando e que a gente não está sofrendo nada, porque quando a gente se compara com as outras pessoas, a gente começa a relegar esse cuidado, né? E aí vem distúrbio de sono. A privação de sono é uma das coisas mais prejudiciais para o nosso organismo, do ponto de vista neurobiológico, né? Oscilação de humor. Aí você não dorme, o que acontece com você? Mau humor, né? Não consigo dar conta. Minha memória já era. Porque o que acontece? Com o distúrbio de sono, a gente é afetado na nossa memória. Como que a gente grava as memórias? Com atenção. Se a gente não tem um foco atencional, já era. Não consigo fazer mais nada, né? Não consigo mais memorizar, gravar nada. Aí fica, mas nossa, eu não consigo me concentrar, nananã. Distúrbio de sono. Vamos ver como está essa higiene do sono, né? Oscilação de peso. Aí eu não durmo, aí o meu cérebro fica cansado e ele quer o quê? Comer. Ou não comer, né? Depende de como o seu corpo vai reagir a isso. E aí vem os transtornos, depressão, ansiedade, né? E como vocês viram lá no slide anterior, que esse estudo compara aos soldados da Segunda Guerra, né? Muitas mães atípicas também podem ter TEPT, que é o quê? Transtornos pós-traumáticos. Então, gente, não é brincadeira. Realmente é uma guerra interna que vocês travam todos os dias, né?
Umas mais, outras menos. E aí eu gostei do que vocês falaram também. A terapia é um caminho viável, né? A gente sabe que é muito bom, mas nem todas as mães têm acesso à terapia, né? Então eu também vou dar algumas dicas aqui e também vou dar algumas soluções, porque assim, a gente falar do problema, vocês já estão cansados de saber, né? Não tem nem o que dizer. E aí tem um estudo do Wong Mold que constatou que os níveis de estresse de mães e pais atípicos podem ser até 14% mais altos em relação aos típicos, né? Então, quais são os sinais da exaustão materna? Visão negativa sobre a maternidade e sobre a vida. Cuidado se a tristeza não é só em alguns dias e começa a ser uma constante. E essa visão, como começa, né? Começa assim. Eu não consigo mais ver beleza em nada. Eu não consigo mais ver positividade em nada. E essa coisa que a gente acha que é só um mau humorzinho começa a se agravar com a medida do tempo, né? Então, se eu estou muito triste, muito tempo, mais de 3 semanas, procure um profissional de saúde, tá? Prejuízos na relação mãe-filho, parceiro e mundo. A gente pode começar a ter essa visão negativa da maternidade e despertar sentimentos negativos com relação aos nossos filhos também. Acontece, né? Perda da identidade do prazer, que vocês falaram aqui, né? A gente se perde, né? Perde a nossa identidade, a gente faz uma simbiose com o nosso filho e a gente esquece um pouco de quem a gente é, né? Então, cuidado com essa perda de identidade se está acontecendo. Pensamentos de culpa, insuficiência e dificuldades com a rotina. A coisa começa a simbolar de um jeito e a gente começa a cada vez mais se cobrar e ter essa questão da culpa e da ineficiência, né? Ah, mas por que as outras mães conseguem e eu não consigo? Né? Por que as pessoas todas trabalham, estudam? Gente, a gente não sabe as lutas que as pessoas passam. Todo dia de manhã, principalmente nós mulheres, a gente sai com a nossa cara e coragem. Mas a gente não sabe, por trás daquela mãe, por trás daquela profissional, às vezes tem lutas que a gente nem imagina, né? Então, não é fácil para ninguém, com certeza. E aí aparecem doenças metabólicas, principalmente cardiovasculares e transtornos mentais. E nos casos mais graves, vocês também relataram aqui, acontece, né? Automutilação, ideação suicida e suicídio. A gente também precisa falar disso, porque é importante, tá? Todos esses sinais aqui de cima, eles são pré-sinais para a gente se ligar, tá bom? Mas calma, você não está sozinha. Nós não estamos sozinhos, nós estamos no mundo. Então, é possível, sim, viver uma vida com mais plenitude e bem-estar. Vamos conversar sobre estratégias de enfrentamento hoje, né? E percebam, eu não escrevi é possível viver uma maternidade. Eu disse vida. Porque a maternidade é só uma pequena, grande parte das nossas vidas hoje. Tá? Então, é sim possível a gente pegar essa rédea e viver a vida. Então, a gente vai falar sobre autoobservação, foco no presente, que todo mundo conhece mais ou menos como mindfulness, hoje está bem famoso, né? O pessoal falando disso. Comemoração das pequenas conquistas, que é muito importante. Organização da rotina, autocuidado e construção de uma rede de apoio, que foi mais ou menos o que vocês relataram e coisas que funcionaram para vocês, né? Então, quer dizer, a experiência, gente, muitas vezes, ela é grande parte da técnica. A técnica é a técnica, mas a experiência que faz, né? Então, vamos falar sobre autorregulação emocional. Por que é importante eu me autorregular? E o que é autorregulação? A autorregulação é assim, gente. Eu conseguir voltar para um estado normal, né? Um estado não afetado, não mobilizado. Então, quando eu choro e paro de chorar, né? Alguma coisa me afetou e eu chorei, me regulei e parei. Eu não vou ficar o dia todo chorando. E rir é a mesma coisa, viu, gente?
Né? Não pensa que só ficar rindo, né? Se as meninas brincaram, lógico, não estou falando de vocês, né? Porque sorrir é muito bom. Mas, assim, aquela pessoa que está sempre no máximo, tipo, rindo, gargalhando, tal, também pode ser bipolaridade, mania, tá, gente? Também rir também não é também, né, o bom da coisa. Então, a gente sempre tem que o quê? Se autorregular, perceber o meu nível de emoção, de mobilização. E eu trago a autorregulação, ela faz parte da TCC. A TCC é a terapia cognitiva comportamental, que é onde eu me baseio, né? Na TCC, na psicologia positiva, não na psicologia positiva que falam por aí, isso aqui é brócolis ou beterraba. Não, isso não é psicologia positiva. Psicologia positiva é uma teoria muito séria que foi desenvolvida pelo Martin Seligman, que foi presidente da APA, da Associação de Psicologia Americana, e ela diz uma coisa muito interessante, que nós temos que, ao invés da psicologia tradicional, que foca no transtorno, na doença, né, a gente vai focar nas forças. Então, na verdade, a psicologia positiva ela é complementar à psicologia tradicional, né? E aí, tem um conceito também que eu queria muito conversar com vocês hoje, que é sobre a mãe suficientemente boa. E aí eu trago esse conceito do Winnicott. Não sei se vocês conhecem, se alguém conhece. O Winnicott é um psicanalista, pediatra, e ele traz para nós esse conceito da mãe suficientemente boa. O que é ser uma mãe suficientemente boa? É aquela mãe que nem vai negligenciar o filho, mas é aquela mãe que vai dar o que é suficiente. Porque as frustrações também fazem parte da autorregulação. Nós precisamos da frustração. Aliás, a gente precisa de todas as emoções. Todas elas contribuem para o nosso desenvolvimento, até as negativas. O que a gente não pode é deixar que elas nos dominem e façam que nós perdamos a nossa funcionalidade, né? Mas todas as emoções são bem-vindas e necessárias. Então, a mãe suficientemente boa é aquela que está atenta, é aquela que ajuda, que acolhe, mas é aquela também que vai falhar em algum momento. E isso é bom. Isso faz parte, né? E a culpa vem daí, porque a gente acha que a mãe tem sempre que ser aquela que faz de tudo, que supre as necessidades, mas não, né? Então, o Winnicott traz esse conceito para nós. E outra coisa interessante do Winnicott é que, quando ele ia atender crianças, ele só fazia isso se a família aceitasse terapia em conjunto com ele, com a criança, né? Porque as mães, os pais são muito importantes nesse processo terapêutico. E a reestruturação cognitiva. O que é a reestruturação cognitiva? O nosso cérebro, gente, ele é preguiçoso, tá? Ele faz as conexões neurais dele como se fosse um gramado. E aí, imagina que tem um gramado e eu vou passar por cima desse gramado. E aí eu volto para ele. O que vocês acham que vai acontecer eu passando no mesmo lugar sempre, num gramado? O que acontece? A grama estraga, né? Fica baixa, fica na terra. Com o nosso cérebro é a mesma coisa. Ele vai, cria a conexão neural, e se você tenta fazer alguma mudança, ele, opa, não, vou por aqui, tá gostosinho, eu já andei, eu já caminhei, entenderam? Então, por isso que é muito difícil, às vezes, a gente fazer mudanças, né? Mas não é impossível. Como que a gente faz isso? Reestruturação cognitiva, tá? E a gente vai quebrando essas crenças limitantes da culpa, essas crenças que vieram com a gente da infância, da experiência, da perfeição, de ser extremamente boa, de que eu não posso falhar com meu filho, entenderam? Então, tudo isso são crenças que nos limitam. E a gente tem que quebrar isso, né? A terapia é uma ótima opção, mas a gente também pode se autoanalisar, se auto-observar, né? A gente tem que comemorar as pequenas conquistas. Por quê? Quando eu tenho um filho que não se adequa aos padrões da sociedade, ele vai ter seus próprios padrões. Então, se ele não sabia ler há um ano atrás, ou há um tempinho atrás, e hoje ele consegue, maravilha!
Não importa que ele tem 10 anos, é uma conquista dele e deve ser comemorado, assim como nós comemoramos ou deveríamos comemorar as nossas conquistas também, né? E aí o foco no presente. O foco no presente, né? Quando vocês... O que acontece? Nosso cérebro ele não sabe se a gente está no presente, ou se a gente está no passado, se a gente está no presente, se a gente está no futuro. Não sabe. Para ele é indiferente. O tempo é uma criação humana, não é uma criação neurobiológica. Por isso que a gente se assusta quando a gente vê um filme de terror. Ué, você assusta por quê? Você sabe que é mentira, você está vendo um filme, por que você leva um susto, então? Porque o seu cérebro não sabe, ele acha que você está vivendo aquilo. Ele acha que está correndo do Chuck. Ele acha de verdade, entendeu? Então, gente, mas por que eu preciso ter o foco no presente, não posso ficar nem na ansiedade? Porque o foco no futuro me traz o quê? Ansiedade, né? Eu estou projetando cenários futuros, estou sofrendo 2 vezes. E o passado não dá para mudar. Já foi. Então, eu me deprimo, porque eu não tenho mais o que fazer com ele, né? Então, o foco no presente ele vai trazer para a gente essa sabedoria, né? E essas vantagens biológicas, que é viver uma vida saudável com saúde mental, porque eu não vou nem ter uma ansiedade exagerada e nem vou me deprimir, né? É fácil? Não, gente, não é. Senão eu não teria um monte de paciente, as pessoas não estariam indo no psicólogo, entendeu? Não é fácil. Mas é possível, se a gente começa a ter essa disciplina e essa consciência. Por isso que eu estou trazendo hoje para vocês essa informação, né? Autocuidado. Vê o tempo aí, tá? 10 minutos? Pode, não, pode. Autocuidado. Aí eu pus um aviãozinho ali, né? Para vocês verem o que tem avião a ver com tudo isso. Não sei se todo mundo aqui já viajou de avião, mas se não viajou, eu vou contar, né? Quando a gente está no avião, antes de subir, não vem as aeromoças lá falando com a gente? O que eles falam da máscara? Caiu a máscara. Me ajuda, gente. O que fala quando cai a máscara? Sempre coloque a máscara em você primeiro e não na criança. Mas, meu Deus, meu filho está lá, vai morrer sem oxigênio. Mas se você não pôr a máscara em você, você morrer e ele também junto. Vai morrer os dois, né? Então, você é responsável por ele. Você tem que estar com a cabeça boa, com o corpo bom e tendo condições de cuidar do filho, né? E aí, gente, autocuidado, eu sei. Eu também acho. Vem um monte de gente no Instagram, fala que você tem que se cuidar, que faça isso, faça aquilo outro. É muito chato, porque as pessoas não sabem as nossas dificuldades. Acham que é fácil. Falar é fácil, né? Mas, gente, é difícil a gente entender que do outro, da perspectiva do outro, principalmente de psicologia, das pessoas técnicas, gente, mas é fácil, faz. Poxa, é só uma coisinha, não é? Com um monte de coisa que vocês têm para fazer, no dia que a gente tem para fazer, é difícil encaixar autocuidado. E mesmo porque, todo dia, a gente tem a nossa vontade no cérebro, ela é limitada. Ela tem, tipo, sabe, gasolina? Ela vai se desgastando, gente. Então, a nossa força de vontade, que o pessoal fala tanto, não, mas é só querer, vai, faz. Não, gente, não é só querer. Porque o nosso cérebro mesmo luta contra a gente. Porque ele é preguiçoso, ele quer fazer as coisas que ele quer, porque ele já tem lá as conexões dele. Isso era uma questão de sobrevivência na época das cavernas, né? Porque tinha que economizar energia. Eu não tinha alimento, eu não tinha condições, infraestrutura, mas hoje eu tenho. Então, o nosso cérebro ele é um pouquinho nosso inimigo, sabe? Mas a gente pode transformar ele em nosso amigo. Então, o que é foco no simples? Foco no dia a dia. Vamos trazer um pouquinho de prazer para nós. Vamos se auto-observar. Eu vou dar um exemplo de mim, né? Eu amo dorama, não sei se vocês gostam, adoro ver dorama, assistir C-drama, me entrei nesse mundo, eu super curto. O que eu faço? Eu assisto dorama, quando dá, né? Mas no meu tempo livre eu gosto, é uma coisa que me diverte. Se eu estou no metrô, no ônibus, em algum lugar que eu possa estar no celular, eu jogo
Eu gosto de jogos digitais. Inclusive, eu tenho uma pesquisa sobre jogos digitais para ser usado em contexto escolar, né? Então, é um mundo que eu gosto. Então, eu vou. Qual é o prazer de vocês, meninas? O que vocês gostam? Para pensar um pouquinho, né? Ah, eu gosto de comer. Então, tá bom. Vamos fazer uma comidinha boa. Às vezes, para as minhas pacientes, eu dou uma ideia assim. Faz um café da manhã para você. Acorda às 5 horas, sei lá, às 6, tal, antes de todo mundo acordar, no momento que está silêncio, né? Tenta não acordar os filhos pequenos, né? Porque eles parecem que sentem o cheiro da gente quando a gente leva da cama. E coloca um post-it, faz um mimo para você. Não espera ninguém fazer para você. Faz você. Põe uma florzinha, um vasinho, a bandeja preferida que é da visita, que a gente não usa porque é da visita, mas a gente tem que usar. Pega a taça, põe um café na taça, naquela taça que está lá empoeirada em cima do armário. Entendeu? Coisa boba. Pega alfazema, compra na farmácia e antes de entrar no banho, joga no box e deixa a água quente cair. Sente o perfume. Ó, não precisa ser alfazema, né? O que vocês quiserem. Lavanda, enfim. Tenta despertar o sentido de vocês. Quando a gente começa a viver muito no automático, a gente esquece que a gente enxerga, que a gente fala, que a gente ouve, né? A gente acaba ficando um pouco dispersa do nosso corpo, né? Então, vamos retomar isso. A psicoterapia. Então, para quem pode fazer, ótimo, faça. A psicoterapia tem muitas opções. A psicologia é muito vasta. Ah, não gosto de certa abordagem, né? A psicologia tem muitas. Além da TCC, tem a psicanálise, tem a fenomenologia existencial. Procure aquele psicólogo que te encaixa. Faz o casamento com ele. Não temos condições, vamos supor, não podemos. Temos as clínicas escola, né? Por exemplo, na Unip, da onde eu vim, né? Tem a CPA, e lá vocês têm plantão psicológico gratuito, além de psicoterapia um ano inteiro, né? Então, tem que ir lá, tem que se cadastrar. Quem quiser pode falar comigo no final. E eu tenho uma lista dos lugares que a gente pode ir, tá? Então, mas psicoterapia é muito importante. Se puderem, façam. Organização da rotina. É difícil viver, é difícil ter rotina, mas mais difícil ainda é organizar a rotina, né? Então, a gente precisa ter recursos, né? E aí a gente pode usar muitas coisas para poder se organizar. Tanto tem um paciente que não gosta de mexer no computador, então eu não vou falar, usa o Trello, né? Não faz sentido nenhum. Mas usa uma agenda, né? É legal escrever, vamos recuperar, né? Nosso manuscrito, né? Não só o nosso digital. Exercício físico, que a nossa querida Sá vai falar daqui a pouco, né? Nem vou entrar muito em detalhe, mas também é muito importante. Lazer, né? Que é isso que a gente está falando. Ah, mas não tenho tempo. Mas as meninas falaram, viu? Uma foi fazer jiu-jitsu, a outra também. Então, assim, a gente tem que dar um jeito de encarar isso. A gente precisa viver no mundo também. A gente também merece, né? E vida social e amorosa. A gente vai ter a palestra, né, depois de sexualidade, né? A gente precisa namorar também, gente. Faz parte do nosso lazer. Dá endorfina, ocitocina, dá um monte de hormônios legais. Então, quem puder, pratique. Vou anotar. Vou pôr na rotina. Dá um chá de camomila para Helena, vai lá com o maridão e aproveita. Entendeu? É difícil a gente achar, às vezes, um horário para fazer, mas vamos pôr na agenda. Sei lá, põe na agenda, gente. Bota lá o negócio, né? O invite, qualquer coisa. Quem não tem um parceiro ou uma parceira pode recorrer a recursos. Com certeza, a nossa querida vai falar sobre isso na próxima, né? Não é verdade? Então... E aí, quem está comigo? Vocês viram que as meninas falaram, muito importante. Quem está comigo nessa batalha, nessa luta? Tem uma frase que fala, né? Que mais importante que o destino é saber quem está com a gente nessa jornada, né? Não tenham a ilusão de que dá para fazer tudo sozinho, não dá. Na fenomenologia existencial eu gosto que falaram também do Viktor Frankl, né? Terminaram Em Busca do Sentido, um livro muito bom. Quem tiver estômago para ler, leia,
porque ele é bem pesado, porque fala do Holocausto, né? Mas Em Busca do Sentido. Muito bom, recomendo. E tem essa frase que a gente estava falando da jornada, né? Também. Mais importante do que buscar o sentido é saber quem está lá com a gente, né? O Victor fala disso no livro dele também, né? De como ele conseguiu escapar, como foram as coisas. Então, a gente precisa estar com o outro no mundo. A Fenô traz para a gente isso. Nós somos seres no mundo, pro mundo, com o mundo. Então, eu não posso ignorar isso, né? Faz parte da natureza humana. Então, rede de apoio presencial. Nem sempre a gente tem. Nem sempre a gente pode contar com todo mundo. As meninas tinham as mães, que geralmente são aquela rede de apoio mais imediata, nossas mães, né? E nós somos para os nossos filhos também, a rede deles. Vocês falaram marido. O marido, né, a gente brinca, marido não é rede de apoio. A gente pode até agradecer, ser grata, ter eles como parceiros da nossa vida, né? Mas na psicologia, a gente não considera eles como rede de apoio, a gente considera eles como parte da causa familiar, né? Da família. A rede de apoio virtual é aquela amiga que eu posso ligar, é aquele WhatsApp que eu posso conversar com uma amiga, desabafar, um Instagram que eu consigo ver de alguém. Cuidado com o Instagram, vejam, sempre procurem a pessoa, de onde ela é, né? Geralmente quem é acadêmico tem o escavador, tem Lattes, né? Procurem se informar, gente, porque assim, tem muita gente na internet falando sobre maternidade hoje. Cursos e cursos sobre orientação parental. O que funcionou para mim, Patrícia, não funciona para ela, Renata. O jeito que eu criei os meus filhos não é igual. Eu posso ter a minha experiência, mas não adianta a gente pegar um modelo e ir encaixando e achar que aquilo... E aí traz o quê? Frustração. Eu sou uma péssima mãe. Porque a fulana de tal falou que era para fazer o passo de 1 a 10. Eu fiz e não funcionou. Então, eu sou horrível, porque eu não consigo. Né? Ou pior, é o meu filho que tem problema. Né? Rede de apoio paga. Quem pode pagar, pague, sem culpa. Precisa de uma babá, preciso de um AT, de um atendente terapêutico, preciso, sei lá, de uma pessoa que limpe a minha casa, né? Uma cuidadora. Já vou terminar. E escolas e terapias, né? Aí, aqui eu trouxe os exercícios de bem-estar para vocês. Vou falar bem rapidinho. Então, acordar, sempre que precise, usa a respiração diafragmática. É assim a respiração. Vocês respiram até o fim do pulmão. Quando chegar no fim, vocês dão uma respiradinha que nem estivesse cheirando alguma coisa. Só. Segura 2 segundos e solta. Vamos fazer de novo, ó. Vocês sentem que tem um negócio aqui que desce? É o diafragma de vocês. Isso leva... E tem um monte de teoria, não vou falar sobre isso, que eu já estou sem tempo, mas é da veia cava e leva todos os hormônios lá para o cérebro, lá. É muito bom. Exercício de presença. Quando tiver com muita coisa na cabeça, tenta nomear as coisas do ambiente. Cadeira, lá, parece coisa de gente louca, mas funciona. E aí, vocês também, outro exercício vão sentindo o pé. Vocês estão sentindo o pé de vocês? Presta atenção. Sente o pé. Aí vão subindo. Canela, joelho, Quando vocês vêm, chegam até aqui, vocês vão sentir tudo o corpo, coisa que vocês não estavam sentindo antes, né? Alto-abraço. Parece coisa de gente louca também, mas funciona, tá? Tá num dia muito chateadinha... Vai lá no banheiro ou no banho e, além de chorar, que a gente chora às vezes, a gente se abraça também, para economizar tempo. Faz tudo ao mesmo tempo. Comece fazendo uma atividade somente para você e vai aumentando a frequência aos poucos. Não importa se é 1 hora por dia, se é meia hora por dia, se é 15 minutos. Façam alguma coisa para vocês mesmas. E aí eu deixo essa frase para vocês, só vou mostrar o Mentimeter, né? Ao se cuidar com carinho, você se torna abrigo, inspiração para o seu filho. É isso. Né? Eu não sabia que meu filho me via sorrindo, mas ele vê. Na verdade, o filho de vocês, ele só conhece essa vida, gente. Ele não conhece a vida típica.
Ele não sabe o que é ser típico. Ele conhece a vida dele. E ele é feliz com a vida dele. E nós, mães, às vezes achamos que os nossos filhos não estão sendo felizes. Porque a gente fica o quê? Põe blusa, tá frio. Não, às vezes a criança não está com frio. Quem está com frio é nós. Porque a gente tem uma temperatura diferente. Então, cuidado um pouco com isso, né? A gente tem que entender a necessidade do nosso filho, mas também não transferir as nossas necessidades para eles, né? E assim a gente pode continuar se tornando abrigo para eles, tá? Aí aqui tem uma rede de cuidado para vocês. Depois eu deixo disponível para quem quiser, tá? Tem algumas psicólogas parceiras da minha empresa, Cognustec, que é a Sheila, a Fabiana. Para quem faz atividade física, tem a Sá que vai palestrar agora também, e tem a clínica de fisioterapia, onde eu faço pilates também, que é muito boa, tá bom? E é isso. Aí deixa eu mostrar para vocês só o Mentimeter para vocês verem o que a gente aprontou lá. Então, de 1 a 7, como foi essa semana? 10 pessoas responderam 5, 3, 4, né? Então, você vê, a maioria das pessoas respondeu que teve uma semana ok, satisfatória, né? Isso aqui é um exercício que é da terapia cognitivo-comportamental positiva, que chama-se BES, que é o bem-estar subjetivo, né? Então, no consultório, toda semana, a gente faz essa medição. Aí a gente faz um gráfico para ver. E a gente faz outros exercícios também, né? O que você aprendeu? O que foi de ruim? Por que sua semana foi assim? Então, isso aqui vocês podem fazer na casa de vocês, né? Com vocês mesmos. Dá uma nota para a semana de vocês, para um pouquinho para pensar, tá bom? O que foi. E, nas palavras, a que ganhou foi resiliência, né? Que resiliência é, então, a palavra da maternidade atípica. E eu concordo com todas vocês, realmente. A resiliência é aquele estado emocional que a gente vive, que faz, a partir da autorregulação, eu atinjo a resiliência, que é quando a gente consegue ter um grau tão sofisticado de autorregulação que eu consigo resistir. É a resistência. Não é superar, é resistir. E é isso. Obrigada, gente.